Temos uma terceira pergunta aqui, que é de Raquel Marques e Edilael, daqui de Cuiabá. São artistas e ele pergunta o seguinte: qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho, é claro que a gente está sempre sonhando e a gente conquista e sonha mais alto e conquista. Enquanto a gente viver, a gente vai estar sonhando, mas o meu sonho que não se realizou ainda é de ter uma estrutura, de ter um estúdio onde eu possa gravar e investir em talentos que eu acredito. Gravar pessoas que eu olho e falei, nossa, cara, eu queria muito gravar esse trabalho, sabe? Fazer por... Não que eu não faça por amor, mas tipo assim, investir, dar oportunidade, porque tem pessoas que têm um trabalho muito bom, mas às vezes não tem condições, né? Inclusive o Skaja, que é o meu selo, eu criei com esse intuito é claro que com as minhas condições, né? Mas ajudar. Eu fiz o Skaja nesse intuito e o estúdio é o meu ambiente de trabalho. Então eu tenho um sonho de ter um estúdio bem legal, assim, onde eu possa gravar, não somente gospel, né? Mas gravar música, fazer música boa. Independente do gênero. Segmento, Música boa, mensagem boa, que vai agregar, entendeu? Então, e dar voz a essa galera. Que legal. A Raquel e Edilael tem mais uma pergunta, que é: além de tocar guitarra, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto de estar com a minha família, assim. Eu sou um cara muito caseiro. Eu amo a minha esposa, meus filhos. O John não mora comigo, né? A Cat já é casada, mas eu gosto de estar junto com eles. Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou em casa. A gente está assistindo junto, a gente está comendo junto, a gente está junto. A gente é muito grudado aqui em casa. Mais uma pergunta de Raquel e Edilael é o seguinte: você é compositor? Se sim, a Priscila já gravou alguma música sua ou você só produz as composições dela? Na verdade, assim, voltando a falar sobre os trabalhos com a Priscila, eu participei de 2 discos como produtor, né? O disco Pra Não Me Perder, que foi produzido pelo Wesley Ross, e eu arranjei 6 músicas nesse disco. E agora o DVD que eu produzi, né? Mas a Priscila nunca gravou nenhuma música minha. A Priscila, ela é uma artista totalmente autoral, né? Principalmente os últimos trabalhos dela, só tem sido música dela mesmo. Gravou em parceria com o Whindersson a Girassol, que era uma música dele, mas teve uma história por trás, mas geralmente ela grava música dela. Eu não sou compositor, mas de vez em quando pinta alguma coisa, assim, de vez em quando eu escrevo algumas coisas. Inclusive a música da Raquel, a música Ensina-me, da Raquel Souza, está saindo pelo meu selo, é uma composição minha. Que legal, vou correr lá de novo para ver. É uma composição minha. Mas eu não sou um compositor, assim, não. Tipo, eu escrevo coisas... Quando eu escrevo é muito particular, que nem a Ensina-me é uma oração. É uma oração que eu fiz e eu estava vivendo esse momento de descobrir que existia uma bolha na religião, que existia hipocrisia dentro da religião. E eu fiz uma oração para Deus, que Deus me desse mais amor, que Ele me ensinasse a amar, porque era muito difícil amar. As pessoas falam, dá outra face, tipo assim, a gente tem que amar como Jesus amou, mas isso é muito difícil. É muito difícil, porque tipo assim, quando você fala isso, você tem que pensar nos casos, nas situações mais extremas. Por exemplo, do cara chegar e tirar a vida de algum dos seus, por exemplo,
e você amar o cara. Isso é muito difícil fazer, porque a gente é ser humano, então a gente tem a gente tem o sangue que ferve. Então eu orei e pedi para Deus me dar esse amor, me dar essa capacidade de amar, né? Pedi para Deus me ensinar a reconhecer a entender quando era algo que eu estava sofrendo, e isso quando era uma prova que Deus estava me dando para me fortalecer, ou quando aquilo era consequência de algo que eu fiz de errado. Porque vou falar da religião, né, que eu vivi, né, a religiosidade toda que eu vivi. Por exemplo, os crentes, eles têm uma mania muito grande, cara, de colocar tudo é culpa do diabo e tudo é prova. Eu tô passando pela prova. Beleza, tá passando pela prova porque eu tô apanhando do marido em casa. Beleza, só que tipo, quando a sua mãe falou, o cara que você tá namorando é um tranqueira, ela não deu ouvido. Então, tipo assim, ela não tá na prova. Ela tá simplesmente sofrendo uma consequência de uma decisão que foi errada. Então, por exemplo, o cara tipo, eu não dei certo na vida. Não dei certo na vida. Mas foi pra escola e não estudou. Foi pra escola e não se interessou. Não se formou e agora não tem oportunidade de trabalho. Então, isso não é prova. Isso é consequência do erro. Isso. Então, isso foi uma coisa que eu pedi para Deus me abrir os olhos, para eu não me vitimizar, para eu não culpar quem não tinha culpa. Porque a Bíblia diz uma coisa, tem uma frase na Bíblia que diz, uma pergunta e uma resposta: do que se queixa o homem? E a resposta: dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Entendeu? Então aí eu fiz essa oração e eu levantei e escrevi tudo que eu pedi para Deus, e veio a música na mente. Então essa música, Ensina-me, ela é uma oração. Se você ler a estrutura dela inteira sem pensar na música, você vai ver uma oração. Temos mais uma pergunta de uma jovem de 17 anos que mora em Itapurá, que é uma região daqui de Mato Grosso. Ela se chama Carol Chaves. Ela pergunta o seguinte: você se sente muito bem tocando para Priscila Alcântara? Como não se sentir bem, né? A Priscila é uma pessoa incrível, tipo assim, que me surpreende demais, tanto na musicalidade quanto na pessoa que ela se tornou, né? Tipo, eu sou amigo da família dela, então assim, eu me sinto muito bem lá, sou amigo deles, tenho uma admiração. O Beto é um cara que, falei até na entrevista esses dias, o Beto é um referencial para mim, inclusive até de pai, assim, tipo, o Beto eu tenho muito mais, assim, de personalidade, talvez até do Beto, de influenciar mesmo na minha forma de ser, do que até do meu próprio pai, que é a minha referência número 1, entendeu? O Beto, ele com o jeito dele, ele me ensinou muita coisa. Então eu tô inserido entre amigos e pessoas que eu admiro. Então eu tô muito bem lá. Ok. Né? A gente vai para a última pessoa que fez as perguntas, que é a Jussi Chaves. Ela é tecladista de Itapurá também. E ela pergunta o seguinte: qual uma das experiências você já viveu no momento que estava tocando? Eu acho que uma experiência que é marcante, assim, acho que é a principal experiência que eu vivi. Eu vivi muitas experiências dentro da música, mas essa é uma parada que acontece comigo que eu fico, só de lembrar eu já fico arrepiado, assim, é uma sensação muito boa. Que eu toco muito conectado, assim, quando eu vou tocar, seja qualquer trabalho, mas eu toco muito conectado, e quando é na hora de ministração de louvor, eu enxergo a música como uma emissão de energias mesmo, assim, emissão de... É algo espiritual, a música para mim ela é espiritual, eu simplesmente materializo. Aconteceu comigo
A primeira vez que aconteceu comigo, isso foi numa ministração. Eu estava tocando com o cantor Kleber Dias, em Barueri, numa cidade. E eu, em determinado momento da ministração, eu comecei a ouvir as notas. Nossa! Eu comecei a ouvir mesmo, assim. E eu comecei a tocar aquilo e foi muito louco, assim. Foi uma experiência bem... E eu fiquei espantado, mas eu também gostei daquele lance, porque deu muito certo, assim. Eu falei, nossa, que da hora. Aí passaram-se muitos anos, já estava tocando com a Pri, e a gente foi para uma conferência em Vila Velha, acho que Espírito Santo, Vila Velha. E a gente estava em trio nesse dia, tava baixo, guitarra e batera. E eu já tinha esquecido dessa experiência, né? E no meio do som, assim, eu comecei a ouvir um som de um sintetizador, reproduzindo melodias também. E eu fiquei, na hora eu fiquei bravo, porque eu falei, tem alguém querendo tocar e não ensaiou e não sabe. Eu já fiquei bravo, assim, e comecei a procurar. Só que eu não encontrei ninguém tocando. E eu comecei a ouvir aquele som. Eu falei, mas peraí, o cara, se tem alguém tocando, tá tocando muito bem, né? Porque eram melodias incríveis, assim. Nossa. E aí eu demorei um pouco para sacar que aquilo era um som espiritual. E eu lembro que a Priscila estava orando nesse momento e eu comecei a reproduzir essas melodias. Comecei a copiar as melodias e, cara, foi incrível. Tipo assim, a atmosfera do lugar já estava incrível, mas quando eu comecei a tocar mudou demais, assim. E eu entendi que eu não sei exatamente o que Deus está fazendo naquele momento, mas eu entendi que aquilo faz parte do mover. E aí eu, dali pra frente, toda vez que eu ouço, não é sempre, não é todo dia, não é toda hora, mas tem alguns dias específicos que eu ouço perfeitamente a melodia e eu tento reproduzir. Nossa. Então esse foi uma experiência, essa foi uma experiência assim que de todas eu acho que foi a experiência mais louca assim que eu tive. Que bênção, né?